Olá, acadêmicas e acadêmicos! Aqui estamos na nossa terceira videoaula de Informática na Educação. Sejam muito bem-vindos! Vocês continuam focados nos estudos? Nesta aula, vamos abordar um tema importantíssimo para a educação no século XXI, o ensino híbrido. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre esse assunto em algum momento da vida profissional ou estudantil? Sem dúvida, é muito útil e importante conhecermos o ensino híbrido, porque precisamos com urgência de mudarmos a educação brasileira, principalmente a oferecida pelas redes públicas. E é essencial conhecer, não no sentido de querermos incorporar automaticamente experiências de outros países, como Estados Unidos ou Finlândia, por exemplo, nas nossas escolas, mas sim no sentido de aprendermos sobre tais experiências e teorias para pensarmos sobre nossa própria realidade educacional e agirmos sobre ela, respaldados em conhecimento e principalmente na certeza de que é preciso construir uma educação de qualidade verdadeiramente inclusiva e focada nos alunos do século XXI. Em conformidade com Morin, enfatizamos que a educação formal, ou seja, a educação realizada dentro das instituições escolares, encontra-se num impasse diante de tantas mudanças na sociedade. Como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. A conclusão a que se chega, ao fazer tal pergunta, é que é preciso rever os currículos, as metodologias, os tempos escolares e espaços escolares. Isso mostra que a escola tradicional, que é essa que conhecemos na modalidade presencial de ensino, cuja lógica de funcionamento é a mesma há séculos, precisa ser repensada com urgência. Por isso, a necessidade de conhecermos outras possibilidades de organização escolar. E o ensino híbrido é uma dessas possibilidades a serem analisadas. Vamos lá? Queridas e queridos alunos, observem a imagem desse slide. O que veem? Como diz a sabedoria popular, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, não é mesmo? No alto, do canto esquerdo da figura, há um título dizendo: perfil antenado. De qual perfil está se falando? Sim, está se falando do perfil docente. Está chamando a atenção para a necessidade de mudar a escola para muito além do quadro e giz. Afinal, de uma forma ou outra, temos muitos recursos tecnológicos à nossa disposição para serem usados como ferramentas de aprendizagem. Não é mesmo? A imagem nos ajuda a refletir que o professor ou professora tem, entre outras tantas possibilidades, recursos e ferramentas concretos, como a própria comunidade, bairro, cidade, onde os alunos vivem, podendo interagir presencialmente com os familiares, amigos, etc. E estando todos nós, atualmente, inseridos em duas realidades, ou seja, física e virtual, para construirmos os próprios conhecimentos e interagirmos uns com os outros através da escola, temos comunidades online, mídia de massa, videoconferências, microblogging, redes sociais, compartilhamentos de fotos digitais, inúmeros recursos impressos e digitais, Wix, documentos curriculares, os próprios colegas, aplicativos de chats, enfim, são inúmeras as possibilidades, não é mesmo? O que quer dizer ensino híbrido? Vejam essa pergunta, caríssimos. Analisando o conteúdo verbal e as figuras do slide, o que podemos inferir?
que o ensino híbrido utiliza tanto os recursos concretos quanto os digitais. Não é verdade? No centro da figura, o que vemos? Um círculo formado com alguns objetos ou seres conectados a metodologias que podem ajudar na construção do conhecimento. Vemos um celular ou smartphone relacionado a uma ideia implícita de ferramentas digitais. Nesse objeto, há, sem exagero, um universo de possibilidades, correto? Vemos uma árvore simbolizando a pesquisa de campo. Vemos um livro indicando a possibilidade de seu uso em leituras e exercícios. Vemos uma vidraria de laboratório de química, um Erlenmeyer, simbolizando a experimentação, as atividades práticas no estudo de conteúdos científicos. Vemos a interação verbal através de debates e orientação docente. Enfim, vemos que o ensino híbrido aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. Ou seja, o aluno pode atuar ao mesmo tempo no mundo físico e virtual, com vistas a construir seu próprio conhecimento. Essa atuação pode ser individual, em grupo e com o professor. E qual é a concepção de aluno no ensino híbrido? De que ele é protagonista, agente de sua própria aprendizagem. E o professor, quem é nessa concepção de ensino? Um mentor, um orientador da aprendizagem. Então, os pesquisadores Christensen, Hoare e Steik definem ensino híbrido como um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e o ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Conforme esses pesquisadores, em muitas escolas, o ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Nessa perspectiva que os autores denominam de sustentada, essa forma híbrida intenciona oferecer as vantagens da educação online com os benefícios da sala de aula tradicional. Há uma outra perspectiva de ensino híbrido, que eles denominam disruptivo, ou seja, de rompimento com a sala de aula tradicional, que possivelmente irá transformar o sistema de salas a longo prazo. Christensen, Hoare e Steik alertam que quando isso ocorrer, o papel das salas de aula vai se alterar completamente. As escolas irão focar mais, por exemplo, em oferecer instalações bem cuidadas e com suporte presencial, refeições de alta qualidade e com variado programa de esportes, musicais e artísticos, para que os alunos queiram estar ali, além de alavancar o uso educacional da internet. Observando o cenário educacional do Brasil, podemos concluir que a necessidade de uma escola desse tipo já chegou. O formato de escolas que temos no país não segura mais nossos adolescentes e jovens, não desperta neles a vontade de estar nelas. Provavelmente, no fundo, porque eles sabem que merecem e têm direito a muito mais do que está sendo oferecido a eles. Não é mesmo? Nesse slide, pegamos emprestado o fluxograma elaborado pelo Instituto Península, que mostra que o ensino híbrido mescla a sala de aula física e online. Há 4 possibilidades de ensino híbrido: o modelo rotacional, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual aprimorado. O modelo rotacional é subdividido em 4 tipos: rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida
e rotação individual. Primeiramente, vamos ver o modelo de rotação. O próprio nome desse modelo nos indica que o aluno não fica parado em um determinado lugar ou modalidade de ensino. Programas de ensino híbrido são classificados como modelos de rotação, se seus alunos participam de um curso ou matéria, revezando-se entre as modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do professor, e onde pelo menos uma dessas formas é o ensino online. Outras modalidades podem incluir atividades como as lições em pequenos grupos ou turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. Essa estrutura, conforme implementada pelas variantes rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida, satisfaz as 4 características do ensino híbrido, que são: 1. Ela representa uma combinação intergeracional do velho e do novo. Preserva ou apenas modestamente aperfeiçoa as linhas gerais de instalações, profissionais e operações escolares encontradas no modelo tradicional 2. Essa estrutura é desenhada em grande parte com foco nos alunos existentes, que aprendem tópicos centrais da educação formal em salas de aula tradicionais. Na verdade, as rotações têm sido uma característica clássica da estrutura das salas de aula tradicionais por décadas, particularmente no primeiro ciclo do ensino fundamental. A versão do ensino híbrido apenas adiciona um ou mais componentes na modalidade online. 3. Ela preserva a função da sala de aula tradicional, porque mantém os alunos em seus assentos na sala de aula por um número pré-determinado de minutos. Além disso, a estrutura se aproveita do ensino online para sustentar a sala de aula tradicional ou ajudá-la a obter melhores resultados de acordo com a definição original de desempenho para seus clientes existentes. E 4, ela não é, notavelmente, mais simples ou intuitiva que o sistema existente. Pelo contrário, em muitos casos, ela parece exigir todo o conhecimento, o saber fazer do modelo tradicional, mais a nova habilidade na gestão dos dispositivos digitais e na integração das informações entre todas as experiências online suplementares na rotação supervisionada pelo professor. Todas as primeiras 3 subcategorias do modelo de rotação têm características híbridas. A primeira subcategoria é o modelo de rotação por estações, cujo desenho básico de sala de aula gira em torno do mesmo conceito de rotação por estações que tem existido em escolas de ensino fundamental. No slide 8, há uma representação do modelo de rotação por estação. Vejam, no modelo de rotação, o aluno reveza dentro de um curso ou disciplina entre o ensino presencial e o online. No modelo de rotação por estação, os alunos revezam dentro do ambiente de uma sala de aula. Nesse caso, a sala de aula é organizada de forma a oferecer diferentes atividades aos alunos, incluindo os computadores conectados à internet. Observem a organização da sala de aula, bem diferente da sala de aula tradicional que conhecemos aqui no Brasil. Observem que nessa representação, em um canto da sala, há um tapete redondo, no qual podem ser desenvolvidas, por exemplo, atividades relacionadas a leituras, jogos ou outras, conforme a criatividade do professor e alunos. Há uma mesa redonda com alunos provavelmente fazendo trabalho em grupo. Há um aluno utilizando computador e há um professor orientando os alunos.
Pode-se observar que os alunos não estão todos fazendo a mesma atividade. A flexibilidade, diversidade de opções de atividades de aprendizagem, a escolha dos alunos, mas elaboradas e orientadas pelo professor. Aqui vemos a representação do modelo de laboratório rotacional. Nesse modelo, o aluno reveza entre a sala de aula e o laboratório para aprendizado online, conhecido em nosso meio por laboratório de informática. Pode-se observar que há duas atividades acontecendo paralelamente em dois ambientes, uma na sala de aula e outra no laboratório de informática. Conforme as explicações dos autores estudados, o modelo de laboratório rotacional começa com a sala de aula tradicional. Em seguida, adiciona uma rotação para um computador ou laboratório de ensino. Os laboratórios rotacionais aumentam a eficiência operacional e facilitam o aprendizado personalizado, mas não substituem o foco nas lições tradicionais em sala de aula. Agora vemos os conceitos de sala invertida e rotação individual, que são as duas outras subcategorias do modelo por rotação. Na sala de aula invertida, a rotação ocorre entre a prática presencial supervisionada pelo professor na escola e a aplicação do conteúdo e lições online na residência ou outro lugar. Na rotação individual, cada aluno tem um roteiro individualizado e não necessariamente participa de todas as estações ou modalidades disponíveis. Nesse slide, nós vemos uma representação do modelo de sala de aula invertida, mostrando um aluno estudando online em casa ou em outro local diferente da escola. Pode-se observar que o aluno pode consultar ou utilizar outros recursos em seus estudos, além do computador. Esse estudo acontece de forma assíncrona, assistindo videoaulas e resolvendo exercícios, por exemplo. Bem, há uma representação do modelo individual, né? Nesse caso, os alunos fazem várias atividades disponibilizadas para todos eles, para todos os alunos, todas com a presença de um orientador. Christensen, Hort e Steichen explicam que o modelo de rotação individual é um programa de ensino híbrido no qual, dentro de um dado curso ou matéria, os alunos seguem um roteiro fixo e individualmente customizado pelas diferentes modalidades de ensino, entre as quais, pelo menos uma delas é o ensino online. Ele difere dos outros modelos de rotação, porque neste, os alunos não necessariamente passam por todas as estações ou modalidades disponíveis. Alguns alunos podem aprender de modo completamente online. Se este método funcionar melhor para eles, eles podem fazer isso. De acordo com esses autores, alguns professores, pesquisadores podem argumentar que o modelo de rotação individual, com seus currículos customizados, sua dependência em relação à tecnologia digital e seus roteiros individuais, não é mais simples ou mais conveniente que a sala de aula tradicional. Porém, embora o modelo em si seja mais sofisticado, o aprendizado dos alunos transcorre de um modo muito mais simples e confiável no acesso a conteúdo e instrução de alta qualidade via internet. Se esta modalidade funcionar melhor para eles, em vez de depender de instrutores presenciais. Neste aspecto, o modelo é mais intuitivo para os alunos do que a estrutura tradicional. Bem, tanto o modelo de rotação individual quanto os modelos flex, à la carte e virtual enriquecido
são considerados por Christensen, Hort e Steichen como disruptivos por possuírem características que irão substituir a sala de aula tradicional. No modelo Flex, os estudantes seguem um roteiro fluido e adaptado individualmente nas modalidades presencial e online. O professor responsável está na mesma localidade. No modelo à la carte, os alunos participam de um ou mais cursos inteiramente online com acompanhamento de professor. Ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Podem participar de cursos tanto nas unidades físicas quanto fora dela. E no modelo virtual enriquecido, os alunos dividem seu tempo entre uma unidade escolar física e o aprendizado remoto, com acesso a conteúdos e lições online. Concluindo, podemos observar que o ensino híbrido é, no mínimo, um conhecimento que precisamos buscar. Apresenta-se em duas variantes, uma que combina a sala de aula presencial com o ensino online, cujos exemplos são o modelo de rotação por estação, a sala de aula invertida e o laboratório rotacional. A outra variante configura-se como uma disruptura com o ensino tradicional, apresentando 4 modelos: rotação individual, flex, à la carte e virtual enriquecido. Nessa videoaula, fizemos apenas uma introdução no estudo do ensino híbrido. Na verdade, uma introdução e um convite a vocês para buscarem conhecimento sobre o assunto. Convite aceito? Bom, aqui temos a referência bibliográfica que utilizamos nesta videoaula, que é basicamente, né, um artigo escrito por esses 3 pesquisadores, né, Christensen, Hort e Steichen, cujo título é Ensino Híbrido, uma inovação disruptiva. Aliás, perguntando, né, ensino híbrido, uma inovação disruptiva? Na verdade, eles estão fazendo um questionamento sobre o assunto. O artigo é muito interessante, inclusive remete a outros conhecimentos, né, até para além da escola, que eles utilizaram como ponto de reflexão, né, sobre o ensino. Utilizaram esses outros conhecimentos da indústria para poderem pensar a escola, né, mais precisamente o ensino híbrido. Então, como vocês podem ver, ele está disponível neste endereço aí, e também, como há permissão, né, ele está disponível para download, então ele está também na sala virtual da disciplina de Informática na Educação para vocês estudarem. Finalizando essa terceira videoaula, temos esses 2 questionamentos, muito fáceis, né, de responder. O que é ensino híbrido? E quais são as 4 modalidades de ensino híbrido? Vamos pensar um pouco? Então, temos agora aquele cortezinho, né, na aula, para vocês procurarem as respostas para esses 2 questionamentos. Bom, vamos lá? Já vou parabenizando pelas respostas. Com certeza, as respostas que vocês deram à primeira questão estão organizadas no sentido de definir ensino híbrido como um programa de educação formal, no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e o ritmo do estudo, e, pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Quanto à segunda pergunta, acertou quem respondeu que as modalidades de ensino híbrido são modelo rotacional, modelo flex, modelo à la carte
e modelo virtual enriquecido. Chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Recomendo a todos bastante organização e foco nos estudos. Qualquer dúvida, já sabem, estamos às ordens para ajudar, tanto eu quanto os tutores. Abraços a todos!